Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do Palmeiras. Palmeiras que venceu na última partida o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2-1 e agora foca as atenções na Libertadores da América, onde na quarta-feira tem a partida decisiva contra o Botafogo, valendo vaga nas quartas de final. Na ida, Palmeiras perdeu por 2-1, vencendo por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis, vencendo por 2 gols, se classifica para a próxima fase. Nesse vídeo, analisando aí os comentaristas do SBT Esportes, também da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição do vídeo. Antes de soltar os debates, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Nos segue também lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos para o debate. Santos, Botafogo 2-1. E aí, Jorge? Passa o Botafogo. O Botafogo tem jogado com uma intensidade impressionante e vai ter algo que lhe agrada demais, que é a chance do contra-ataque. O que o Luiz Henrique está jogando de bola, Elia? Você tem um Savarino Mas também. só abrindo e fechando parênteses, você tem convicção que o Arthur Jorge vai jogar no contra-ataque, mesmo sendo mais propositor? Eu acho que ele vai dar a bola ao Palmeiras, vai tentar vencer os duelos físicos e explorar a velocidade de Savarino, de Luiz Henrique e companhia limitada. Com detalhe de que o Botafogo ainda vem nessa sequência sem Júnior Santos e Carlos Eduardo e com o Tiquinho voltando de lesão. Eu acho que pela feição do jogo, passa o Botafogo, talvez com um empate, acho que passa com um empate. Olha, passa o Palmeiras para mim nos passa pênaltis. Palmeiras nos pênaltis? Para mim passa Os pênaltis, o o Palmeiras não vai bem no pênalti, hein? Oi? O Everton não pega pênalti nem por decreto. Para mim passa o Palmeiras nos pênaltis e eu vou te falar por quê. Acho que o Botafogo perdeu a oportunidade da classificação no jogo de ida. O Botafogo foi bem superior. Ali tinha que ter resolvido, não resolveu. E para mim, eu estou na minha cabeça o jogo do Palmeiras com o Flamengo. Acho que se o Palmeiras apresentar o primeiro tempo que apresentou contra o Flamengo, óbvio que o Botafogo, o Arthur Jorge tem um modelo de jogo completamente diferente do que o jogo do Tite. O Nicola fala de optar pelo contra-ataque, mas acho que o Abel vai ter uma estratégia de colocar aquele Palmeiras. E aquele Palmeiras, se jogar aquela bola, passa o Palmeiras. O Palmeiras foi muito intenso contra o Flamengo e muito intenso contra o São Paulo. E essa vitória do Palmeiras contra o São Paulo, ela dá uma base de sustentação. Mas e a do Botafogo contra o Flamengo, Elia? Também, mas não se esqueça. Eu ouvi você falar, mas eu não tenho a convicção de que o Arthur Jorge vai enxergar esse jogo de uma maneira reativa. Porque se ele tiver a capacidade de montar esse time do Botafogo com a velocidade que esse time do Botafogo tem para contra-atacar, é um massacre. O Botafogo passa. Mas eu não tenho essa convicção. Então? Passa o Palmeiras? Eu acho que sim. Vamos lá. Se você sentir que o time do Botafogo é propositor, está tocando a bola, está marcando alto, está buscando o jogo como ele sempre buscou e por isso lidera o Campeonato Brasileiro, passa o Palmeiras. Porque o Palmeiras adora jogar no contra-ataque. O Palmeiras passa ganhando de 2-0. O Palmeiras passa ganhando de 2-0 porque o Palmeiras nos pênaltis vai mal. Então o Palmeiras passa ganhando de 2-0 porque vai fazer e depois aí vai ficar à mercê, porque aí é que o Botafogo vai vir mais e no contra-ataque de novo, na velocidade do Rony, do Estevam, o Palmeiras faz o segundo e avança. Agora, se o Arthur Jorge for tão inteligente quanto eu acho que ele é e que você acha que ele é, e aí ele pode esperar o time do Palmeiras, não ter a necessidade. O Palmeiras vai ter que tocar, vai vir, precisa do resultado, e aí o Palmeiras deixa espaço para jogadores que são muito rápidos do time do Botafogo. Aí passa o Botafogo. Não, eu vou citar Mas tá fácil assim, tá né? muito a francesa. Não, não tô a francesa. Eu estou dizendo a francesa. Eu estou desenhando o mapa. Qual que vai ser o desenho? Não, eu não sei. Se o Arthur Jorge for aquilo que eu imagino que ele seja inteligente... Posso fazer às vezes de apresentador? Pode, só uma vez? Claro. Quem passa, Botafogo ou Palmeiras? Se o Arthur Jorge... se o Elias Júnior fosse o técnico do Botafogo, passava o Botafogo. Se o Arthur Jorge quiser ser mais realista do que o Rei... Mas você acha que ele vai ser o que amanhã? Eu acho que ele vai ser mais realista que o Rei e passa o Palmeiras. Tá bom, beleza. Eu acho que ele vai ser... Eu acho que ele vai ser mais realista do que o Rei, passa o Palmeiras. Passa o Palmeiras direto, sem penalidade. Por quê? Porque se o Arthur entender que ele tem que ser reativo, que ele tem que contra-atacar, que ele não tem a necessidade de marcar alto, que ele não precisa ser propositor, ao contrário do que normalmente acontece com o time do Botafogo, ele passa. Mas como eu não acho que ele vai fazer isso,
passa o Palmeiras. Muito dominante, mas é um jogo que vai ter o terceiro tempo, o terceiro tempo nos tribunais. Nós vamos ver depois o relatório do Rafael Claus, bem carregado o relatório do Claus, o tribunal vai oferecer várias denúncias. Já já a gente vai poder analisar todos os lances, que são muitos os lances polêmicos dessa partida, mas eu já deixo minha opinião antes de ouvir o Salvo. Para mim foi uma das melhores arbitragens, das mais complicadas arbitragens do futebol brasileiro nos últimos 5 anos, e eu acho que o Claus foi muito bem em tudo aquilo que aconteceu no jogo, diante da necessidade de se fazer cumprir a regra. Mas antes do Claus, Palmeiras e São Paulo, Nicola. O Palmeiras tinha a obrigação de vencer ontem, porque entrou com um time muito mais próximo do que o titular, do que o São Paulo. Decisão que, inclusive, rendeu muitas críticas ao Zubeldia, torcedores do São Paulo não entendendo um time tão reserva, levando em consideração que o São Paulo tem um dia a mais para se recuperar, joga só na quinta e contra um adversário de menor qualidade do que o Botafogo. Mas, porém, contudo e todavia, acho que as escalações ontem demonstram muito a preocupação do Abel Ferreira. O Abel percebeu que a chance de eliminação na Libertadores é real. E perder para o São Paulo ou deixar pontos contra o São Paulo tornaria o Campeonato Brasileiro, que pode ser a tábua da salvação alviverde, algo muito distante. O Zubeldia pensa diferente, embora não possa admitir publicamente. O São Paulo vai brigar pelas Copas, não sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Então as escalações ontem refletiram um pouquinho do que pensam também os seus dirigentes. Vamos aproveitar e começar com o primeiro lance aí, que é mão do Lucas, pedido de pênalti por parte do time do Palmeiras. Foi mão do Lucas ou não foi mão do Lucas, o Salvo? Foi sim, mas eu não marcaria pênalti. Nem toda mão a gente tem que interpretar como pênalti. O que é importante, Eli? A gente está vendo nessa imagem, uma coisa é o braço aberto e bloqueando a passagem. O Lucas realmente está com o braço aberto na saída da bola. Mas quando a bola chega, ele faz o movimento de mandar mensagem ao árbitro. Vou tentar evitar. Ele não consegue evitar totalmente. Então, quando a bola bate no Lucas, o braço já está recolhido. Então, essa batida, para mim, eu não interpreto como bloqueio, não marcaria este pênalti. Então, o Claus foi bem. O Claus foi bem nessa decisão. Não, vamos por partes. Neste caso, o Claus foi bem. Nessa decisão foi. 1-0 para o Claus. 1-0 para o Claus. Algo que, segundo o Palmeiras, já estava errado, ou seja, seria 1-0 contra o Claus, algo que a gente não concorda, porque você concorda que não foi pênalti? Concordo que não foi pênalti. Então tá bom. Por enquanto, 1-0 para o Claus. Outro lance polêmico, amarelo do Luciano. Como é que você não dá amarelo para um cara que faz o gol e vai na bandeira, que por acaso tem o símbolo do Palmeiras sobre o mastro, e faz exatamente o que ele fez? Você está pedindo para tomar cartão amarelo. Agiu corretamente o Rafael Claus, Salve? Irretocável o que você falou. Não tem como não mostrar cartão amarelo por falta de respeito. Todo mundo fala de fair play. Fair play é respeitar o adversário, respeitar os símbolos, respeitar em todos os momentos. Ali faltou respeito ao símbolo da equipe adversária. Esse cartão é indiscutível. E o segundo cartão, Elia, já me antecipando, também não se discute. O Luciano, como ele entra, sim, mereceu ser expulso, e a expulsão foi correta com os 2 cartões amarelos. Preciso ser um pouquinho mais rude. Faltou inteligência. O Luciano está careca de saber que não pode dar voadora na bandeira. Isso já havia já tinha feito polêmico. Outra vez. E já havia rendido cartões. Já tinha recebido o Luciano tem mais cartões do que gol na temporada. E olha que ele é o artilheiro do time na temporada. Mas aí, além de inteligência, falta disciplina. Porque a partir do momento em que os dirigentes do São Paulo toleram esse tipo de comportamento, e uma expulsão como essa, que determina a derrota do São Paulo, isso não é você quem banca toda hora multas pesadas? É multa pesada. Multa pesada. Porque ele não é reincidente, ele é reincidente do reincidente do reincidente. Já são 16 cartões amarelos. É inaceitável. Falta disciplina. Ô, Elia, deixa eu também pegar aqui, independente do que seja multa, né? Na semana passada, nós tivemos o dirigente do São Paulo reclamando que o árbitro exagerou em um cartão amarelo para o Zubeldia. Que o Zubeldia sai meio metro da área técnica e o árbitro mostra o cartão amarelo. Conversando com a arbitragem e vendo a súmula, o cartão amarelo foi por reclamação. Então, assim, passar mão na cabeça pela indisciplina, acho que chega. Isso está atrapalhando o próprio futebol. Passar a mão na cabeça do Luciano, assim, discutir a arbitragem, o Rafael Claus, para mim, acertou nos 2 cartões amarelos, não se discute. Agora, é inaceitável que hoje, quando chega para trabalhar,
Talvez toda a comissão técnica, porque o Zubeldia deu já entrevista falando que quer o Luciano desse jeito. Quer o Luciano guerreiro, quer o Luciano que briga. Não tem problema do Luciano receber cartão amarelo. Uma coisa é receber cartão amarelo no jogo, na disputa da bola, querendo ganhar a bola, mostrar vontade. Outra coisa é a indisciplina fora do campo e ao desrespeito ao adversário. Porque qual é o problema que estava acontecendo no futebol brasileiro? Isso é muito grave. Eu faço isso, mas eu sou contra e não gosto quando fazem no meu estádio. Quando eu vim jogar no Morumbis, nenhum São Paulino vai gostar que o adversário vá na bandeira comemorar desse jeito. Ou seja, se eu não gosto para mim, eu também não vou gostar quando faz para os outros. E aí não é só ser rude. Eu acho que nós aqui, todos temos que cobrar o São Paulo de um rigor maior. Não só na parte financeira. Inaceitável essa atitude. Sabe o que acontece? É que o treinador de futebol, como é que o Abel Ferreira, ele vai cobrar que o jogador dele, ele seja mais inteligente, que ele seja mais equilibrado, que ele seja mais aplicado, que ele tenha menos cartões, se ele é um dos caras que mais recebem cartão? Como é que ele vai aplicar ou vai pautar a diretoria do Palmeiras para que a diretoria do Palmeiras multe jogadores indisciplinados se ele é o mais indisciplinado e o cara que mais toma cartão? Na contramão dessa história, você tem treinadores como o Zubeldia, que estão exatamente no mesmo barco. Ou seja, como é que ele vai cobrar punição para o Luciano? Como é que ele vai cobrar multa para o Luciano se ele é um dos caras que mais tomam cartão? Se ele é um dos caras que mais ficam fora? Se ele é um dos caras que é tido como um cara extremamente equilibrado dentro das quatro linhas? Por quê? Porque o equilíbrio dele está na efetividade, está na aplicação, está no fato de que ele é um cara intenso o tempo inteiro. Desde quando intensidade é diretamente proporcional à falta de educação, a desequilíbrio, a reclamação inconveniente e desproporcional? Não tem absolutamente nada que ver. Intensidade é uma coisa, desequilíbrio é outra. Então, o que está acontecendo com o futebol brasileiro é que, infelizmente, os treinadores eles não têm como cobrar punição para jogador irresponsável, incompetente, indisciplinado, porque eles também são. Estou errado? Perfeito. Pode seguir para a próxima. Posso seguir para a próxima? Você assina embaixo? Assina embaixo. Você está indo muito bem, Jorge. O Nicola sentiu falta sua presença. Ele ficou carente. Todo respeito ao Ivan, né, que fez a brilhante apresentação também, todo na sua ausência. Convidado para o nosso jantar hoje no Leles, o nosso Ivan Bruno. Você vai pagar o jantar hoje? Só faltava não, porque se não tem alguém para pagar o jantar, não tem jantar. Então, podem ficar tranquilos. Ô, Elia, mas é importante a gente falar sobre isso, sabe? Você sabe que eu não sou defensor de arbitragem, eu gosto mais do futebol do que da arbitragem. Mas não dá para colocar isso na conta da arbitragem. Hoje, um posicionamento do Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, que vai pedir mais rigor para os árbitros. Não adianta. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro já começou com punição e sendo rigorosos com os técnicos. Nós trouxemos aqui, inclusive, vou lembrar, a expulsão do Jair Ventura no Atlético Goianiense e Flamengo com 15, 17 minutos de jogo. Nós debatemos bastante aqui no tempo técnico o que é o rigor. E aí depois veio aquela balela da comissão de arbitragem de antes de começar o jogo, no sorteio, chamar os dois técnicos, dar o dedinho, fazer amizade, que não resolveu nada. Ou a CBF ou o STJD, que acho que seria uma sugestão, nomeia um auditor para ir em cada jogo e ficar fora do campo, para salvar o campeonato da indisciplina fora do campo. Porque o Campeonato Brasileiro está passando problemas sérios fora do campo. E aí, Elia, por que o Zubeldia hoje é isso? Porque ele chegou no futebol brasileiro, como o Abel lá atrás, e pegou e falou assim, aqui não acontece nada. Aqui não passa nada. Se eu sou punido, eu vou para o tribunal, dou 2 cestas básicas, o advogado vai lá e resolve. E outra, eu sou expulso, meu assistente fica no jogo e não muda nada, não muda nada. Quero ver fazer isso na Premier League. O comportamento deles, tanto do Abel, fui verificar, quanto do Zubeldia, em outros campeonatos, não era o mesmo. Tinha toda essa energia, sim, mas não. Não vão. O quarto árbitro não é. O ouvido do quarto árbitro não pode ser pinico, o cara ficar xingando o quarto árbitro. Mas aqui não acontece nada, Elia. Não acontece. Então pegou e falou: já que é assim. Já que é assim, eu vou reclamar mais. Eu vou pra cima. Reclamar mais. No final do jogo, uma confusão danada que, claro, é pautada também pelo início, porque toda consequência tem uma causa. Neste caso específico, a causa óbvia foi a atitude do Luciano. Quando o Luciano toma aquele tipo de atitude e depois o
time do Palmeiras, no último lance do jogo, consegue com o Flaco Lopes fazer o 2-1, o que acontece? Vai haver gozação, vai haver a contrapartida. E quem participa dessa contrapartida é um dos personagens mais inusitados da história do futebol, que é o Gandula. E este Gandula, que já havia participado do gol de empate do São Paulo, acaba participando depois, gozando os jogadores do São Paulo. É algo que é digno de filme, mas de mau gosto, o Nicola. Eu acho que não pode. Eu acho que o Gandula não está no papel do Gandula ficar provocando. Ele já havia provocado durante o jogo. Já havia jogador do São Paulo trocando ofensas com o Gandula. O Palmeiras, na minha opinião, contribui para toda essa confusão que vai fazer mal ao São Paulo, mas também ao Palmeiras, com 2 expulsos depois da partida e o STJD prometendo punições e decisões rápidas. Houve uma mudança no presidente do STJD e esse cara promete celeridade nas decisões. Enfim, eu lamento esse tipo de coisa. Eu preferia estar debatendo sobre outras situações, mas essa é a nossa realidade. Do técnico que passa do ponto sabendo que não vai ter problema, do árbitro de futebol que não vive só do futebol, apesar de apitar jogos com atletas ganhando um caminhão de dinheiro, de Gandula que se mete a palpitar, do jogador que dá um soco no historiador do Palmeiras, que também não tinha que estar lá no vestiário, na boca do vestiário, enfim. Essa é a nossa realidade. Essa é uma realidade. Mais moral para esse jogo, nem tanto levando em consideração o que aconteceu na primeira partida, que o Botafogo venceu por 2-1, mas pelo que aconteceu nos clássicos do final de semana. O Palmeiras, que fez um gol na última bola contra o São Paulo, ou o Botafogo depois desse atropelamento sobre o Flamengo? Não, se for falar por partidas, óbvio que o Botafogo chega com mais moral, mas isso não quer dizer nada para um jogo desse tamanho. Rigorosamente nada. Rigorosamente nada, e o Botafogo, se puder lamentar, de repente lamenta a vantagem, porque fez um jogo melhor no Engenhão, que poderia ter, de repente, trazido 2 gols de vantagem, jogaria um pouco mais tranquilo. Mas não vejo favoritos nesse confronto, vai ser um grande jogo. Palmeiras no Allianz é muito forte, as duas equipes sabem jogar no sintético, que isso faz diferença também. Isso faz diferença. Tem tudo para ser o melhor confronto dessas quartas de final, das oitavas de final. É interessante ver como o Botafogo se comporta agora, que volta a ser favorito, né? Com a vitória ante Palmeiras e Flamengo, está no centro de novo do voto, né? Então todo mundo acha, inclusive eu... E joga pelo empate. Isso é um empate. Hoje é favorito, hoje é um time sensação novamente. Tem que ver como se comporta diante desse favoritismo. Já o Palmeiras está acostumado a esse tipo de instâncias, a virar jogo dentro do campo deles. Jogo bem interessante. Não só futebolístico, sino que também mental. Um time tão agressivo quanto o Botafogo, Fábio, você consegue imaginar jogando com o regulamento debaixo do braço, jogando pelo empate no Allianz Parque? Acho que não, Play. Acho que não, a característica do time não é essa. Acho que pode ter alguma precaução defensiva, um pouquinho maior, mas é um time que vai em alguns momentos marcar sob pressão, que vai usar muitas vezes o contra-ataque, a jogada de contra-ataque do lado dos jogadores. Mas eu acho, Play, que o Palmeiras está bem confortável com o resultado e o jogo, assim. O Estevão, acho que foi o Estevão que falou... Você discorda, Fabolo? Eu discordo. Não, eu acho que tá. Eu acho que a maneira como o Palmeiras olha para jogar dentro de casa, por reverter, conseguindo reverter placar. Né? Depois do jogo, né, Fábio? Ele fala de um jeito tão tranquilo. Eu até tinha esquecido de abordar isso com vocês. Aquela entrevista do Estevão na saída do campo, dando risadinha e falando assim, lá a gente reverte. É o sentimento deles. Você pode chegar pelos dois lados, reverte. Eu acho que hoje o Palmeiras está muito mais preocupado que o Botafogo. O Botafogo hoje está jogando muito melhor que o Palmeiras. Até porque no clássico com o São Paulo, com um time em reserva, o Palmeiras não foi superior em nenhum momento. O jogo foi igual. Teve a oportunidade dos dois lados. E eu acho que o resultado de empate seria o mais justo. Porque o jogo do Flamengo deixou uma impressão boa também, né, Luiz? Da Copa do Brasil. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Flamengo e quase virou. De repente, foi nessa intenção que até o Estevão falou. De circunstâncias, mas hoje é o que existe de mais próximo. Um gol de diferença a gente consegue mudar. Hoje, olhando o que o Botafogo fez contra o Flamengo, eu acho que eles estão preocupadíssimos. Mas o Palmeiras está muito mais experiente e preparado para este tipo de duelos, né? Para este tipo de virada. E por isso é minha dúvida e o que eu quero ver como se comporta o Botafogo. Por outro lado, diante, futbolisticamente, hoje o Botafogo é favorito. Ele tem muito mais necessidade. O Palmeiras jogou com linha de 4 contra o São Paulo. Você não tinha o Murilo suspenso. Você acredita, conhecendo o Abel Ferreira, Diego Lugano, que contra o Botafogo ele vai de linha de 3 ou linha de 4? 2 zagueiros ou 3 zagueiros? Não, realmente não sei. O que eu sei que sempre que ele faz linha de 3, porque tem bons zagueiros, ele coloca zagueiros
E agora descobriu o Vitor Reis, que é excelente também. Não inventa de trazer volante baixinho no meio da zaga, não inventa de trazer lateral que não sabe marcar no meio da zaga, coisa de zagueiro. Lógico, que todo não inventa, né? Zagueiro. Então o time sempre fica sólido, sempre fica com bola parada. E ajustou que mete o Vitor Reis do lado e o Gustavo na sobra, que melhora muito o jogo do Gustavo. Melhora muito, porque Gustavo, além de jogar, faz jogar a zaga, né? Eu acho que qualquer sistema pode ser vantajoso para Palmeiras e acho que o jogo está em aberto, Palmeiras muito mais experiente e acostumado a este tipo de desafios e Botafogo num momento crucial, futebolístico e eu acho mental e anímico para ver até onde chega no ano, né? Luiz Fabiano, para mim ainda é um enigma. O Flaco Lopes é bola ou não é bola? Você que foi na posição dele. Para mim, o atacante que cumpre a sua função, que é fazer gol, ele tá indo bem. E o Flaco Lopes não é nenhum... Você gosta? Do estilo? No geral. No geral. Contrataria. Quando ele faz gol, você gosta, né? Tá cumprindo. Sim, não é um estilo que eu sou muito fã, mas que ele vem cumprindo na hora que precisa, ele tem feito os gols e a gente não pode criticar e falar nada. A gente tá vendo que ele é um atacante esforçado, talvez não tenha muita qualidade em termos de jogo, de participação, mas... 18 gols em 45 partidas em 2020. A hora que a bola chega na área, ele guarda. Tem feito goles importantes. Tem feito gol importante. Pelos dois, né? Mas todo ano. Os dois. Apesar que parecia que estava impedido, no final deu errado a torcida, mas... Mas é aquele jogador, Play, que a gente fala de outros também. É aquele que, quando faz gols, o torcedor aceita, legal, parabéns, é importante. Quando fica numa sequência, mesmo que pequena... Não tem essa importância coletiva, né? É isso. Coletivamente não aporta tanto. Quando fica 2, 3 jogos sem fazer gol, a torcida vai cobrar, vai falar que não dá pra jogar no Palmeiras. Ele não participa muito, ele é mais paradão, né? Aí ele não é isso. Não tem um futebol vistoso. Mas faz gols importantes. Está se mostrando um artilheiro, um acerto da Abel, que eu sempre criticava que... Costava muito a Abel jogar jogadores que não têm tanto nome, né? Você vê Menentiel, que jogou em Palmeiras, é o melhor atacante do futebol argentino. O Boca fez um gol todo fim de semana. E aqui não jogou um jogo. Palmeiras não conseguia encaixar esse tipo de jogadores. E com o Flaco Lopes tem sido diferente, né? Então tem que respeitar e... Ele também é um atacante mais oportunista, né? Porque ele... Quando a zaga falha, ele neste futebol de hoje, não só no Brasil, no mundo e na América, quantos centroavantes de área tem, como você? Já não tem quase. Não tem. Não tem quase. E o jogo cabeceia, se posiciona bem, faz o pivote. Então, o jogo do Palmeiras cabe muito com ele. É o jogo que o Abel gosta, né? De muitos cruzamentos, bola parada. Então é a cara do Abel. E para jogo de mata-mata, tem que ter um centroavante como esse, ainda mais. E o Estevão, que ficou um tempinho parado, estava machucado. Ainda bem que não demorou muito para voltar. Já está de novo num ritmo bom. Início do segundo tempo ontem, ele achou 2 bolas ali, Fábio, que poderiam ter perfeitamente terminado em gol. Como aquele achou no Veiga, né? Na entrada. Não, as decisões dele são sempre acertadas, né? Ele tem o confronto, ele sai para a esquerda, ele sai para a direita, ele tem finalização. Realmente é um jogador completo, né? E o Palmeiras ganha muito com essa volta dele, porque, como eu falei, o Palmeiras tem uma bola parada muito forte. É um cara que tem um enfrentamento, toda hora está no campo do adversário, é o desafogo da equipe. O Estevão vive um grande momento, né? Teve essa lesão dele, mas em jogos assim ele se mostra cada vez mais decisivo. De Aníbal, que ontem ficou no banco, foi dos poucos titulares que não atuaram ontem, não começaram o clássico, entrou durante a partida. Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios. Desses 3, 2 devem jogar contra o Botafogo. Quem que fica fora? Acho que depende muito do como o Zé Rafael vai reagir, né? Que entrou bem no jogo, né? Veio de lesão, o Zé Rafael... Jogou bem, na verdade. Zé Rafael, para mim, bem, começou o jogo. Titular dessa equipe, né? Eu acho que ele vai com Aníbal e, de repente, Richard Rios, que ele precisa do resultado, e o Richard Rios, ele consegue, né, marcar firme, tem mais chegada na frente também, mas os 3, 2 desses tem que jogar, porque eu gosto do Veiga um pouco mais pra frente. Não gosto do Veiga como um segundo volante, acho que ele não tem... não tem força para marcar, ainda mais num jogo tão físico como a equipe do Botafogo, e deixa ele muito longe do gol. Ele tem um arremate muito forte, então desses 3 eu acho que tem que começar com esses 2, o Veiga na meia e o Maurício no banco. Lateral direito, Marcos Rocha, Giai, Mike... Depende do esquema dele. Se ele entrar com 3 zagueiros, com o Murilo, vai entrar o Giai ou o Mike, que tá voltando de lesão. De repente vai ser o Giai que já vem jogando, né?
Marcos Rocha vai esperar um pouquinho. E a esquerda que não sabe, que o Caio Paulista jogou bem as últimas vezes que entrou, principalmente como 3 zagueiros, né? Sabe se vai vir o Caio ou se vai vir o Vanderlan. O Palmeiras entrar com 3 zagueiros, o Luiz Henrique vai deitar e rolar. Eu também acho. Eu ia falar exatamente isso. Vai deitar e rolar. Exatamente. Ele vai se abrir Ele um vai canto, bater né? com o zagueiro. Claro, ele vai fazer enfrentamento com os mas zagueiros. o que aconteceu no primeiro jogo, Mas exato. Palmeiras faz bem no terceiro zagueiro, porque... Mas lá no Rio não fez. Sofreu Murilo porque sofreu o no primeiro Botafogo, jogo. o Botafogo empurrou um jogador sempre no Sem homem da sobra. sobra. Aí Quebrou Isso- um pouco isso faz o sempre. mecanismo. Mas Todo com uma linha time. de 4, Luga, você marca a beirada com o lateral e tem uma sobra por dentro. Sempre fazem isso os rivais. Está Não, eu na sei. inteligência do zagueiro Não, solamente mas aí que acontece. se antecipar a jogada. Você né? vai fazer lógico, os enfrentamentos sempre de mano a mano com o zagueiro. Sempre. E vai sempre perder a sobra com o atacante. Sempre. É por isso O que eu falo, Palmeirense, é melhor Palmeirense com tem uma linha de cismas 4. também, né? O aproveitamento do Palmeiras em disputa de pênaltis é muito ruim, mas muito ruim. Perde a grande maioria, esmagadora maioria, com o Abel Ferreira, inclusive. Então o Palmeirense está contando, está esperando os 2 gols de E vantagem. o jogador sabe disso, foi o que o Fábio falou É mais da difícil, questão 2 gols é mais o difícil. jogador sabe disso também, que sabe que, nos pênaltis a gente não vai tão bem. O jogador sabe disso, isso joga essa Esse energia psicológico, para né? Como está o mais psicológico, lógico para psicológico de Botafogo, de pitado. confirmar o momento de time grande, está também psicológico de Palmeiras. Luiz Mais Fabiano. difícil ainda. A gente está falando de bater pênalti. Bater pênalti ou... Ajudar na briga. Ou ajudar na briga? Ontem teve briga lá. Hã? Eu não sou a favor de briga não, Plirra. Mas também não gosto de ver meu companheiro em apuros, não. Então, se é para apanhar, a gente apanha junto. Né? E ontem, lamentavelmente, a gente está falando mais de briga do que do bom jogo que foi Jogaço, São né? Paulo, Jogaço. São Paulo e Palmeiras, né? Acho que não foi tanto briga, foi mais barraco, né? Não, mas teve umas porradas assim. Né? Teve soco, Agora, agarrão. hay cosas que eu não entendo. Me explica, Luiz, me explica, Fábio. Me explica. Quem faz um gandula de 40 anos de barba assim jogando a bola? Um gandula de 40 anos e barba assim. O Gandula Só bateu boca acontece. com o Luciano 2 vezes. Não, e pior ainda, o Luiz, quem faz um jogador de São Paulo, time grande e vida de jogador de futebol, brigando com um Gandula, ficando puto com um Isso é o que mais Gandula. me pega. Você O tem que Gandula brigar com o dar jogador, risada eu pro entendo. Gandula. Eu não entendo o jogador brigar com o Gandula. O cara que suar você sua o Gandula, mas você tem 40 anos, uma barba assim e é Gandula, e quem suar eu? Mas isso E outra coisa que eu não entendo. Isso Outra coisa que eu não gera entendo. confusão. Onde tinha tanto segurança Palmeiras? Você não sabe. Tem Forte, 30, 40. Você já viu o Forte, hein? historiador do clube brigar com o jogador do time aniversário? O Sabino deu uma muqueta no historiador do Palmeiras, que estava ali naquele túnel. Palmeiras, Pra cada vez que tirar, tem um jogo, tem. pra tirar o 30 Sabino segurança. do sério, que é um varão de Deus. Então, dá uma confusão. É um barraco. Ninguém sabe nada. Não é Tanta briga. segurança assim, até eu ficava valente É também. lógico. Pô, que mas isso, pô. Onde Palmeiras saca tanto segurança? Segurança, comissão técnica, imprensa. São 50 todo jogo. É incrível. É muita gente. Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que vem de vitória, venceu o São Paulo por 2-1 e agora 100% de foco no Botafogo, quarta-feira, Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.